sei que se você está pensando em fazer a abertura do seu negócio, você deve ter muitas dúvidas a respeito de qual o tipo de empresa que você deve abrir, o que que é regime tributário, o que que é MEI, ME, EPP, o que que é LTDA, SLU, e eu estou aqui para poder tirar a sua dúvida, tá? Então, já senta aí, se aguarda um pouco. Os vídeos aqui do canal costumam ser curtos, mas eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá? Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ajuda aí um produtor de conteúdo que está começando. Meu nome é Ita, eu sou contador, especialista em imposto de renda, auditoria e controle. Eu estou aqui para ensinar para vocês qual o tipo de empresa que você vai abrir, quais são as situações em que você vai fazer a abertura de uma empresa e quais as diferenças entre elas, tá bom? Então a gente vai começar aqui considerando o que são as entidades empresariais. As entidades empresariais é uma forma da Receita Federal classificar o seu tipo de atividade com base na quantidade de sócios e com base no tipo de atividade que ela exerce. Como, por exemplo, o MEI, né? Quando você tiver lá o seu CNPJ, ele vai vir sendo classificado como empresário individual. Mas aí a gente coloca essa divisão de MEI porque ele é um empresário individual, mas ele é um empresário individual especial, tá? Então, o MEI e o empresário individual são considerados lá na Receita no Código 213.5. Aí tem a empresa limitada. A empresa limitada, como o próprio nome diz, ela é limitada a quantidade de sócios e também é limitado até onde o patrimônio do sócio vai ser atingido. Ou seja, de forma alguma, o patrimônio que vai ser atingido é exclusivamente o patrimônio do CNPJ. Aí tem a sociedade simples, que pode ser em duas: sociedade simples pura e a sociedade simples limitada. A pura, a sociedade simples, ela responde pelo patrimônio junto com o sócio, e a limitada apenas o CNPJ que vai responder por essas ações. Mais para frente vai ficar mais claro. E tem a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que veio substituindo a Eireli. Antigamente a gente tinha a Eireli, só que a Eireli tinha uma barreira de entrada muito grande, que era a quantidade de salários mínimos. E agora com a SLU não existe uma obrigatoriedade da quantidade de salários mínimos que você tem que ter para integralizar, tá bom? Então, para tentar ficar mais fácil esse seu pequeno resumo. Agora eu vou vir aprofundando em cada um desses tipos. Vamos lá. O MEI e o EI, né? O MEI é o microempresário individual, aquele tipo de empresa que a gente já sabe que abre em um minuto. Inclusive, tem até vídeo aqui no canal, no Shorts, ensinando para você como que vai fazer a abertura de um MEI. E o empresário individual, que assim como o MEI, é uma forma de empresário, né? Só que ele responde pelas atividades da empresa. O MEI e o EI só podem ter apenas um proprietário. Não existe a possibilidade de ter sócio. Por isso que o nome é empresário individual e microempresário individual. Não existe um capital mínimo para abertura, ou seja, você abre com R$ 0 ou com R$ 10 lá na sua conta, né? O faturamento máximo é de 81 mil até 360 mil por ano. 81 mil por caso de MEI, que é o faturamento máximo, e o empresário individual é 360 mil. O empresário individual, caso opte, né, pelo lucro presumido, ele pode faturar até 78 milhões. Mas eu já vou explicar por que essa não é uma opção muito vantajosa para você. E um problema, né? Não se separa o CPF do CNPJ. Ou seja, você pegou um empréstimo ali no seu CNPJ, por exemplo, pegou 100 milhões emprestado, né? 100 mil reais emprestado. Você, se não conseguir fazer o pagamento, o banco vai atingir o seu patrimônio pessoal. Ou seja, se você tem um carro registrado no seu nome, ou se você tem uma casa registrada no seu nome, ela não é a única casa, entra lá na questão do Código Civil, pode ser que o banco tome a sua casa ou tome o seu carro por conta dessa sua dívida que você fez com o CNPJ. E além de responder por todas as dívidas com o seu próprio patrimônio pessoal. Os regimes que são permitidos ao MEI e ao empresário individual é o microempresário, microempresa e empresa de pequeno porte. A microempresa é faturada até 360 mil, enquanto a empresa de pequeno porte ela permite faturamento até 4,8 bilhões de reais. Todas elas podem ser enquadradas no Simples. E existe aquela possibilidade que eu falei a respeito do lucro presumido, que permite até 78 milhões. Mas não é uma opção vantajosa. Por quê? Porque se você não separa o CPF do seu CNPJ, acaba que se você tem uma dívida de 78 milhões, ou se você tem um faturamento desse valor, obrigatoriamente a sua dívida vai ser atingida no seu CPF. Então não é uma vantagem em cima disso, né? Então vamos lá, resumão a respeito do MEI e do EI, né? Vantagem: não precisa de capital mínimo. No caso de MEI, a abertura é muito rápida, não precisa de contador e nada. E a desvantagem: o patrimônio é atingível. Então você tem que estar ciente disso. Não é uma opção das melhores, mas o MEI ele acaba sendo uma opção de entrada, né? Por conta da barreira dele ser muito baixa. E por você ter a capacidade de fazer quase tudo sozinho, né? Aí vamos lá, a LTDA. Eu acredito que seja um dos modelos de empresa mais conhecidos, porque quando a gente
vai fazer a abertura de uma empresa, a gente sempre vê esse LTDA no final, que significa Sociedade Limitada. O LTDA, abreviatura de limitada. É de vários sócios. Ela não permite um único sócio. Inclusive, a Eireli, quando foi criada, né, depois substituída pela SLU, a maioria das pessoas que abriam uma limitada abria com uma cota de 99%, enquanto colocava a esposa ou colocava o cônjuge com outro 1%. Para quê? Para que tivesse dois sócios, mas geralmente quem mandava realmente era o próprio proprietário. E a limitada, ela era feita abertura ao invés da Eireli por conta da composição do capital social. Porque você ter 100 mil reais para poder integralizar no Eireli, ou você ter um veículo de 100 mil, uma casa de 100 mil para integralizar, não era muito vantajoso, né? A limitada também não possui o capital mínimo para abertura. E não existe um limite de faturamento. Você pode faturar até o infinito com isso. E as dívidas, né, do seu CNPJ são limitadas ao seu CNPJ. Claro, se você não incorrer em crime ou tiver tentado fazer alguma manobra fiscal. Mas se você, por exemplo, comprou algo dos seus fornecedores, realizou a venda, algum dos produtos perderam, você faliu a empresa, o patrimônio que vai ser atingido é só do CNPJ. Nada que envolva o seu CPF vai ser atingido lá. E aí, o regime tributário permitido. E aqui vem aquela divisão, né? Porque muitas pessoas têm dúvida do que significa esse ME, o EPP e o demais. O ME significa microempresa. Então, é uma empresa que pode faturar por ano até 360 mil reais. O EPP significa empresa de pequeno porte, empresa que fatura até 4,8 milhões no ano. As empresas que sobem acima disso se enquadram na hipótese de demais empresas. Né? Então, empresas como Itaú e tal são empresas demais. Né? Elas estão acima desses limites de faturamento anual. Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Quando uma empresa ela é microempresa, né, ME, ela pode optar pelo Simples Nacional, que é o regime que costuma ser o mais vantajoso, o lucro presumido, que é quando você presume um percentual de lucro em cima do valor que você faturou, e o lucro real, que é o lucro de verdade, né, aquele lucro menos todas as despesas e etc. E você pode optar por essas três possibilidades de faturamento que você escolhe uma delas e fica com ela até o final do ano e só pode trocar no ano seguinte, né? Tanto no ME quanto no EPP. Quando você passa para demais empresas, você não pode mais optar pelo Simples. Por quê? Porque o Simples ele é uma iniciativa para você favorecer empresas simples, né? Empresa do Simples Nacional. E as demais elas só podem ser do lucro presumido, até 78 milhões, ou do lucro real, que vai até o infinito. Empresas como, por exemplo, filiais do Burger King, elas geralmente são classificadas na demais com o lucro real, porque o lucro vai até o infinito, então o faturamento ele é muito alto, coisa que não dá para ser mensurada, né? Tem nos casos de algumas empresas que faturam 4,8 milhões na primeira quinzena. Então já extrapola ali o limite. E aí, quais são as vantagens da limitada? Ela não precisa de um capital mínimo e o patrimônio não é atingido. A desvantagem é porque ela precisa de sócio. Por que isso é uma desvantagem? Porque às vezes você só quer abrir uma empresa sem o sócio. Você quer abrir uma empresa só você, né? E mais, a empresa limitada, ela necessita de um contador. Então, se você vai fazer a abertura, você precisa de um contador, fazer um contrato social, aí você leva na junta comercial e faz o seu registro lá, né? O contador ele vai conseguir te auxiliar isso da melhor forma. Algumas taxas lá você vai ter que fazer o pagamento, mas nada que extrapole muito. Geralmente são taxas mesmo burocráticas para poder facilitar. Da mesma forma quando a gente vai pagar para poder gerar uma certidão de nascimento nossa ou um CPF, né? E aí a gente tem a sociedade simples. A sociedade simples ela pode ser a sociedade pura ou limitada, como eu falei no início. A pura, ela não é uma das melhores opções, porque você pode responder com o seu CPF se você abre uma sociedade simples. A limitada já é mais vantajosa. Ela costuma ser recomendada quando você vai fazer a abertura de empresas para profissionais intelectuais, advogados, engenheiros, médicos, inclusive contadores. Ela precisa de vários sócios, por isso que chama sociedade. Você se associa com outra pessoa para poder fazer essa atividade. Não existe um capital mínimo para poder fazer a abertura, não tem limite de faturamento e as dívidas podem ou não, dependendo se é pura ou limitada, atreladas ao capital dos sócios, né, ao CPF. Os regimes tributários permitidos são os mesmos regimes lá da limitada. Ou seja, com isso daqui a gente consegue perceber que uma empresa ela pode ser limitada em ME, ou limitada em EPP, ou sociedade simples ME, ou sociedade simples EPP. O que acontece? Aquele limitado, sociedade simples, empresário individual, nada mais é do que uma classificação que é dada para saber a quantidade de sócios que a empresa tem. O ME, o EPP e o demais são formas de classificação para saber o quanto a empresa fatura durante o ano. É simplesmente isso, é um resumão, né? É mais fácil, é isso. E aí, quais são as vantagens? Não tem capital mínimo, o patrimônio não é atingível, mas precisa de um sócio. Mesma coisa da limitada. A diferença
é como a sociedade simples ela se comporta, né? E ela é registrada dentro do cartório. Por que existe essa diferença entre sociedade simples e a limitada? A sociedade simples ela é registrada no cartório e, aos olhos do Código Comercial, ela não é uma empresa. Né? Aos olhos do Código Empresário, ela não é uma empresa. A limitada, sim, é uma empresa. Por quê? Porque, para ser uma empresa, ela não pode depender exclusivamente do sócio. Ou seja, a sociedade simples, vamos supor, uma sociedade simples de advogados. Se não tiver o advogado lá, a empresa para de funcionar. Se você, advogado, não estiver lá, a empresa para. Ao passo que uma limitada, por exemplo, uma limitada de prestação de serviço de gesso, eu sou o dono, mas eu tenho funcionários que trabalham para mim. E mesmo que seja só eu, o único funcionário, eu posso pagar outra pessoa para ir lá e fazer. Agora, se eu sou o advogado, eu não posso pagar outro advogado para ir lá e redigir a petição. Né? Eu não posso pagar outro advogado para ir lá e fazer uma sustentação oral ou um peticionamento. Claro, existe a possibilidade de você pagar uma pessoa que vai te auxiliar ali nesse processo, né? Subestabelecer um novo advogado. Mas essa não é geralmente a intenção. Sociedade simples não é considerada uma empresa pelo Código Comercial por conta disso. E por isso que existe essa divisão entre as empresas, né? E aí, vamos para SLU, que é a nova queridinha do mercado. Antigamente era a Eireli, né, que foi extinta por conta dessa questão da obrigatoriedade de 100 salários mínimos. E aí agora a gente tem só a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Esse limitada diz respeito exclusivamente à limitação de até onde as dívidas podem atingir. Apenas o CNPJ, quando tem o limitado no nome, né? Ela é de um único proprietário, então se você quiser abrir uma empresa sozinho, é SLU. Não existe um capital mínimo para você fazer a abertura, além de que o seu limite de faturamento ele é ilimitado também. Então você pode escolher qualquer um daqueles regimes tributários, né, que estão aqui, e aí facilita demais a sua possibilidade de crescimento, diferente do MEI. O MEI você fica limitado ali até os 81 mil. A SLU, se você percebe que já vai superar aqueles 81 mil, você já entra na SLU e tá tudo certo. E a mesma coisa, né? A SLU, diferente da limitada e da sociedade simples, ela é uma empresa de verdade. Então, o que eu poderia dizer para você que é a principal diferença entre SLU limitada e ISS? A SLU é um sócio apenas, a limitada são dois sócios, e a SS não é considerada necessariamente uma empresa, é uma espécie de autônomo com CNPJ. E quais são as vantagens da SLU, né? Não precisa de capital e o patrimônio não é atingível. Desvantagens, exclusivamente, não existe uma significativa para poder ser dita, né? Então, essa foi uma forma que eu encontrei de simplificar para você qual tipo de empresa você deve abrir e em qual situação. Em qualquer um desses casos, se você tiver dúvida, você pode falar comigo diretamente. Tem o link aqui para você ir lá para o meu Instagram e aí você pode mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em te atender por lá, tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui e valeu!